Bom, agora vamos passar para a segunda parte, que vai falar dos direitos, né? Essa parte dos direitos ela vai se desdobrar em vários outros subtópicos. Primeiro ponto, o MP ele tenta demonstrar ali a legitimidade para estar atuando junto, né? Para estar oferecendo ação. E para isso ele vai trazer ali o primeiro artigo da Constituição Federal que fala que a República Federativa do Brasil se constitui um Estado democrático de direito e tem dentre os seus fundamentos ali a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Além disso, ele ressalta também a importância dos direitos fundamentais ser protegido pelo Estado, não apenas o Estado se abster de, de, de defendê-los, mas também promover ali a salvaguarda e a ameaças ou ofensas provenientes ali de terceiros. No caso específico das vítimas de Mariana, está sendo negada dos direitos mais fundamentais deles, como moradia, alimentação, saúde, educação. E, além disso, ele traz também um recurso extraordinário que fala que o Ministério Público ele possui ali, legitimidade para propor ação civil coletiva em defesa de interesses individuais homogêneos, de caráter social, né? Ainda que o objeto da demanda seja referente a direitos disponíveis. O segundo ponto é do conceito de vítima e atingidos, né? Em relação a esse conceito, o MP ele fala que atingido pode ser todo aquele que mantém a relação com as áreas afetadas e com recursos naturais, artificiais e culturais ali disponível. Pode ser pela relação econômica, pela ação de trabalho, comunitária, simbólica e culturais também. Né? Os atingidos pelo derramamento de lama ali, eles foram obrigados a se deslocar involuntariamente de suas propriedades e terras, deixando ali moradia, tudo que tinha para trás. Além disso, ele também traz ali alguns princípios da ONU e da Comissão Mundial de Barragens. O princípio da ONU ele conceitua a pessoa deslocada como aquela que foram arbitrariamente ou ilegalmente privadas de suas antigas residências, terras, propriedades ou lugares de residência habitual. Já a Comissão Mundial de Barragem fala que o deslocamento é definido como um deslocamento físico, como um deslocamento de vida. Então, pela transformação que essa tragédia vai causar na vida dessas pessoas, né? Para um MP, ali existe o deslocamento físico atingido pelas lamas, né? Mas também vai ter esse impacto depois, pela reestruturação da vida deles, que perdeu tudo que tinha. O terceiro ponto vai ser o direito das vítimas e dos atingidos, né? O MP traz também alguns conceitos importantes, né? Que seria o conceito de mitigação e de reparação. Por mitigação, entende-se a minimização do impacto, dano ou perdas deles decorrentes, uma vez imposta voluntária ou involuntariamente, perdas ou prejuízos. Já a reparação não seria toda e qualquer forma de satisfação dada ao atingido, reposição, restituição, recomposição, tanto de bem como da infraestrutura. É, as normas internacionais de direitos humanos têm evoluído no sentido de considerar como base normativa para a pessoa, grupo ou comunidade deslocadas involuntariamente o direito não apenas de obter algumas formas de acesso humanitário temporário, moradia básica, mas também ter sua propriedade, terra, moradia ou qualquer arbitrariedade ou ilegalmente privados, né? Dando continuidade em relação ao segundo ponto dos direitos, né? Agora dos direitos das vítimas e dos atingidos. O MP traz alguns conceitos importantes, né? Sobre mitigação, compensação, indenização e não repetição da catástrofe. De modo geral, a noção de mitigação ele vai remeter à redução ou à amenização dos efeitos negativos,
Já a reparação seria ali toda e qualquer forma de satisfazer, dada aos atingidos ali, como reposição, restituição, tanto na infraestrutura como na situação social. Já a indenização será a reparação, que vai assumir ali a forma monetária, e a compensação é quando se oferece outro bem ou outra situação, que embora não reponham um bem em situação perdida, são considerados ali como satisfatórios em termos gerais. Além disso, além, do, além dessas definições, ele também traz ali que a dimensão cultural e simbólica da vida social daquelas pessoas deveria também ser levada em conta, né? Para o MP, em relação aos direitos a serem restituídos ou indenizados, há também que considerar os que não são estritamente econômicos. Seriam ali os imateriais informais, né? O MP, ele salienta que a Samarco ali ainda teve um espaço físico para formar a barragem e ele não adotou as devidas preocupações e medidas preventivas para lhe assegurar o empreendimento e da população ali ao entorno. Agora, o 2.4 seria as medidas de emergência. Né? O MP ele vai trazer uma série de pontos que devem ser tomados para garantir os direitos mínimos dos atingidos. Entre eles, você vai ter ponto A, que vai ser o auxílio financeiro mensal. Ali ele fala de um valor mensal para pagar que deveria ser pago pelas RES em valores iguais ou superiores aos anteriores recebidos pelos trabalhadores, que garanta ali um mínimo de alimentação, vestuário, lazer, um aporte assistencial. Esse seria um aporte assistencial no valor de 10 mil, que não deveria ser descontado após a indenização, né, no valor de indenização, seria um valor à parte. Moradia adequada, com fornecimento de casas alugadas, diárias de hotéis, entre outros, e todos eles com móveis e utensílios. É, Apoio à reativação econômica das comunidades, informação apropriada, ali teria que ter um fornecimento periódico de informação aos atingidos quanto às ações que as RES vai estar tomando, né? Assistência, saúde e educação, apoio ao resgate de bens e animais, auxiliar ali nas vítimas a reaver os bens que puderem ser restituídos, inclusive em relação aos animais e objetos pessoais, resgate de lápis e restos mortais das pessoas ali naquelas comunidades e indenização para os bens móveis que já puderem ser erguidos ali. O 2.5 fala do direito à reparação integral. Para o MP, na solução definitiva, as RES deverão, com a máxima participação dos atingidos, assegurar os seguintes direitos: indenização por danos materiais, indenização por danos morais e indenização por danos morais coletivos, reativação econômica das comunidades ali, e além da reconstrução das comunidades, com moradias, equipamentos comunitários, entre outros. No ponto 2.6, ele vai falar da participação dos atingidos, né? O MP ele vai demonstrar que os atingidos ali são a maioria dos interessados nas demandas e que contempla a plena participação deles, né? Foi feita uma comissão, 5 comissões, né, que foram das comunidades atingidas. Foi a comissão de Bento Rodrigues, comissão de Paracatu, comissão de Pedras, comissão de Campinas e comissão de Ponte do Gama. E dessa maneira a ação ela vai contar diretamente com a participação de todos os atingidos. O ponto 2.7 vai trazer das obrigações das regras. Na visão do MP, as vítimas da catástrofe são pessoas que integram uma classe social especial de vulneráveis, pois ali elas perderam inclusive a estabilidade psicológica ali diante da tragédia. Né? Além disso, deve-se deixar claro que a responsabilidade da TES é objetiva e, em razão da atividade
de risco que executam, elas respondem objetivamente pela atividade exercida ali. Na visão do MP, isso quer dizer que não existe dúvida ali em relação à responsabilização dela com todos os prejuízos causados às vítimas, né? E para fundamentar isso, o MP ele traz ali o Código Civil, o seu artigo 927, que fala que aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a reparar. No parágrafo único fala que haverá a obrigação de reparar o dano, independente da culpa dos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os demais de outro. Ele também traz ali a Lei 6.938 de 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que fala em seu artigo 14 que, sem, sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação de qualidade ambiental sujeitará os transgressores a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiro, afetados pela sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá a legitimidade para propor a ação de responsabilidade civil criminal por danos causados ao meio ambiente. Ele também traz o Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 12, que fala que o fabricante, produtor, construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, formulação, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre a sua utilização e risco. Diante disso, o MP traz a interpretação dos preceitos legais que não existe qualquer dúvida quanto à obrigação das redes de assistir as vítimas e indenizá-las integralmente pelos danos causados, né? O MP também traz para fundamentar também o recurso especial julgado pelo STJ, que é o recurso 1.334.284, Minas Gerais, né, que ele fala que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de casualidade o fator aglutinante que permite que os riscos se integrem na unidade do ato, sendo descabida a invocação pela empresa responsável pelo dano ambiental, excludente de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar, sendo descabida a alegação da ocorrência de casos fortuitos como excludente de responsabilidade. Para o MP, é difícil nesse momento ali fixar a reparação como ela deve realmente ser, já que as circunstâncias naquele momento ali não são ainda calculadas, né? Outra questão a ser demonstrada ali na PET é a capacidade financeira das RES, já que pelos levantamentos feitos, a Ressa Marcos ela sempre tem um faturamento superior a 2 bilhões de reais por ano, né? O perfil econômico da empresa, contrapondo ali a extrema vulnerabilidade das pessoas atingidas, né? Ela demonstra capacidade de reparar e integrar os danos a essas pessoas. O ponto 2.8 aqui vai tratar sobre da invenção do ônus da prova. O MP ele vai trazer o artigo da Lei Federal 8.078 de 90, que prevê a invenção do ônus da prova frente à verossimilhança das alegações da vítima, sobretudo em face da dimensão dos danos sociais causados pelas RES, em especial ali, o desnível de força entre as vítimas e a empresa RES. Além disso, ele traz também
um recurso especial julgado pelo STJ, que vai falar que trata-se da invenção do ônus probatório em uma ação civil pública que objetiva a reparação de dano ambiental, né? A turma do STJ entendeu que nas ações civis ambientais o caráter público e coletivo do bem jurídico tutelado e não eventual hipossuficiência do autor da demanda em relação à ré conduz à conclusão de que alguns direitos do consumidor também devem ser estendidos ao autor das declarações, pois busca resguardar o patrimônio público coletivo consubstanciado no meio ambiente. As regras somam-se ao princípio da precaução. Esse princípio ele vai pressuar que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida, no caso da incerteza, e sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo, né? É, o princípio, o princípio da precaução ele vai justificar a inversão do ônus da prova transferido para o impedidor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento. E, por último, a lei vai tratar da legitimidade passiva. Né? Para o MP, a Samarco Mineração e a operadora da barragem do Fundão, que era exercida ali pela Vale, pela PHP, elas devem reparar os danos causados por eventual decorrência de atividade exercida por elas, né? A Vale, ela entra igualmente além dela ser controladora, ela despejava rejeitos de mineração ali na barragem também, tendo ali tanto responsável direta como indireta. Já a BHP, na qualidade de controladora da São Marcos, vai entrar como poluidor indireto, figurando como um corresponsável solidária no adimplemento da obrigação integral. Logo, as três empresas elas devem responder quando tais eventos não são evitados e grupos que ostentam grave situação de vulnerabilidade correm o risco de não ter direitos que lhe foram violados e devem ser reparados e indenizados. Para o MP, as controladoras detêm ali o poder para decidir o rumo da empresa controlada e decidir por meio de uma diretoria indicada por esses mesmos membros controladores. Né? Então, elas não podem se isentar ali da responsabilidade dessas decisões e de responder também pelas consequências causadas pela empresa.